Usada desde o Egito Antigo, a iridologia, o diagnóstico feito a partir da íris, do olho, pode revelar informações importantes ao nosso respeito, como problemas de saúde, herança genética e até aspectos psicológicos e comportamentais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o naturopata especialista em fitoterapia e iridologia, Felipe Félix. Felipe, seja bem-vindo à nossa casa. Estou curiosíssima para saber sobre esse assunto. Se você quiser, pode até se levantar. Seja bem-vindo. Para a gente já ir falando já. Vamos falando das íris, né? Isso, do que interessa. O que é iridologia? Muito bem. A iridologia é a avaliação da saúde, é uma ciência que avalia a saúde através da íris, que é a parte colorida dos olhos. Vai aparecer depois aqui algumas imagens para estar ilustrando, né? Aqui, ó. Isso, aqui, por exemplo, nós temos já uma íris que nós chamamos tipo linfática, olho azul. E aqui nós temos alguns sinais, nessa tela não fica todos perceptíveis, mas a gente já consegue ver alguns sinais importantes que refletem o estado da nossa saúde. Você falou do Egito Antigo. Jesus também falou da iridologia no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, né? Então fez uma referência também. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma ligação direta ao nervo óptico. E a íris seria a parte visível conectada diretamente ao sistema nervoso, a única parte visível. Então, quando nós temos uma alteração no corpo, o cérebro registra no tecido iridal, no estroma, nas fibras da íris. Quando nós temos alterações, predisposições, fragilidades, os nossos chamados órgãos de choque são os órgãos mais frágeis. Aí nós temos um equipamento apropriado, né? Esse aqui é o chamado iridofoto. Que não é uma máquina comum. É uma máquina profissional de foto com uma lente especial para tirar foto da íris, né? Ela tem aqui algumas luzes específicas para chegarmos a uma melhor qualidade, uma avaliação profunda. Porém, hoje, até com os smartphones, eu atendo pacientes da Europa, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, porque aí com o smartphone mais moderno a pessoa consegue tirar uma foto da íris, que possibilita também uma avaliação. E dá para fazer online? Isso, esse é um dos diferenciais em relação aos exames comuns, convencionais. Porque eu consigo fazer um exame da íris da pessoa que está lá do outro lado do planeta, né? Há poucos dias atendi da República Tcheca, uma paciente que mandou mensagem há pouco, através de uma videoconferência. Eu falo sobre a íris dela, sobre a hereditariedade, os pontos fracos. E as principais queixas geralmente já estão sinalizadas na íris. A gente tem mais fotos aqui para a gente mostrar o que a gente consegue identificar. Aqui essa dá para ver bem esse sinal. Esse sinal, esse esbranquiçado ao redor, tá bem claro aqui, a distância dá para ver bem, se chama anel de cálcio, sódio e colesterol. Então, ele indica calcificações no corpo. Isso é muito comum ocorrer nas artérias com envelhecimento, né? O envelhecimento, o enrijecimento, a arteriosclerose. E aí é comum se refletir na hipertensão, no colesterol alto. E em muitos casos também calcificação nas articulações. Então, alguns podem estar olhando agora essa imagem, né, assistindo e pensando, nossa, eu tenho esse sinal, a esposa olhando para o esposo, nossa, você tem esse sinal. Ele surge com frequência depois dos 60, 70 anos de idade, principalmente em íris marrons, que é a íris tipo hematogênica. Tem a ver a cor do olho? Tem, principalmente a íris marrom, mas ocorre também na íris azul, tá? É porque o olho marrom, ele tem maiores predisposições a alterações sanguíneas. Nós chamamos de hematogênico. O azul que eu mostrei anterior é linfático, mais questões imunológicas, de alergias. Então, esse sinal, como eu disse, ele tem uma prevalência maior depois dos 60, 70 anos, porém o estilo de vida moderno e os maus hábitos muitas vezes levam a pessoa a ter esse sinal precocemente com 40 anos de idade. E aí, às vezes, ocorre da pessoa ter um infarto. E não está acompanhando ou não ter conhecimento, o colesterol até estava bom, mas é por quê? Porque tinha obstrução, placas de ateroma. Então, a íris ela mostra sinais mesmo antes da pessoa ter sintomas, mesmo antes da pessoa ter
alterações, por exemplo, nos exames de sangue ou outros, né? Ela avisa você antes da hora? Isso, é a predisposição. Eu brinco assim, né? Eu falo, é como se fosse um exame genético, de forma mais rápida, simplificada. Se você for fazer, hoje temos, né, os testes de nutrigenética, também atuo com a nutrição funcional, temos a nutrigenética, exames que mostram quais as predisposições dos polimorfismos. Só que são exames caros, difíceis, demorados. A íris, ela já dá os sinais, os traços desses órgãos mais frágeis, favorece também direcionar até exames mais específicos. Em poucos instantes, né? Não é invasivo. Eu tirei as fotos. O doutor tirou foto da minha íris. Eu falei, doutor, eu tô com medo. Tô com medo. E foi rápido, né? Você vê que em poucos segundos aqui, sentado, rapidinho, aqui, chega aqui. Tirou da minha íris. Vamos passar as outras pra gente ver aqui, Vamos ver as outras imagens. Ó, este caso aqui nos dá para perceber duas situações. Primeiro, é um olho misto biliar. Por quê? Porque misturou marrom ao centro com azul. E essa pessoa, geralmente eu falo, olha, seu olho é azul. A pessoa fala assim, não, mas dá risada assim. Eu falei, pois é, todo mundo olha e pensa que é verde, a percepção é o verde. E aí eu converso e explico para a pessoa, olha, esse escurecimento não existia. E aí a pessoa fala, ah, meus pais falaram mesmo, quando eu era criança, meu olho era clarinho, era azulzinho. Então, esse escurecimento ele se dá em decorrência dos agrotóxicos, aditivos químicos, intoxicações que nós recebemos. E aí você tem um acúmulo, principalmente nesta área ao redor da pupila, que nós chamamos de área de colarete, que é a área gastrointestinal. Então, essas toxinas se acumularam nessa região, é onde vai somatizar mais e é onde a pessoa tem maior fragilidade, é uma hipoatividade. É uma pessoa que tem baixa produção de ácido clorídrico. Então ela pode desenvolver azia, refluxo, dores de cabeça, aqui em cima está até mais escuro, enxaqueca. Essa área superior é a área referente à cabeça, área mental, área cerebral. Que demais, né? doutor. Então a íris ela é como se fosse um mapa, nós temos um mapa iridológico. Aqui a área da cabeça, aqui a área das pernas, aqui é a área da tireoide, se for o olho direito, porque também tem uma diferença em relação ao olho. Se for o olho direito, aqui a área respiratória, né? Tem algumas diferenciações. E essa daqui eu coloquei um alerta aqui, né? Essa pessoa chegou com queixas de fibromialgia. A imagem não está 100%, mas aqui tem uma fibra mais clara, que é um indicador. Então a pessoa que tem o olho com muitas fibras assim, sinalizando, principalmente mais claras, quando é mais escuro é uma hipoatividade, mais claro é um sinal de acidez. É um foco de acidez, de inflamação, dependendo do caso, ou hiperatividade. Doutor, eu tô curiosa, quero ver meu olho. Mostra Vamos pra ver gente. aqui as Falei, doutor, se tiver uma coisa muito ruim, só me fala depois. Temos várias fotos. Ó, aqui também a hipoacidez, né? Esse e aí é o meu? vamos ver. Esse é o da Biane, exatamente. Eu coloquei já de uma forma para lembrar. Esse é o olho direito. Tá. O seu olho é um olho difícil de avaliar. Por quê, doutor? Num quadro como esse aqui, que a gente não tem todos os sinais. Eu vou ter que ficar um pouco mais distante, tá? Mas dá para ver, quem tá longe, quem tá na tela, dá para ver. Esses riscos aqui mais claros são os chamados anéis de ansiedade. Ai, doutor, o senhor acertou? Ai, mas meu são Deus. também chamados pelo Dr. John Andrews de anéis de adaptabilidade. Então, no mundo que nós estamos hoje, é muito comum. No seu caso, tá ainda suave, sutil. Suave. São 2 anéis. Eu encontro muitas vezes crianças com 4, 5, 6 camadas de anéis de tensão, né, de ansiedade. Então, hoje a gente tem que se adaptar a esse mundo estressante. E aí você tem esses anéis de ansiedade. Essa parte branca aqui, ó, são as luzes da câmera, tá? Não é nada. Não é nada. Atrás dessa parte aqui, eu memorizei a sua íris também, talvez não vai dar para todo mundo perceber o que eu tô falando, mas tem uma manchinha mais escura, se chama psora. Essas psoras, elas caracterizam a pessoa que a gente chama na iridologia, na parte comportamental, do tipo joia. Quem que é a pessoa joia? O que é joia, Joia ou doutor? gema. No seu caso, tem as psoras e tem também uma característica do corrente.
Então, os dois predominantes. O joia é aquela pessoa que ela é detalhista, que ela é perfeccionista, que ela gosta das coisas dela tudo certinha, muito bem feito. Isso a gente vê no seu programa, né? Toda essa dedicação. E por outro lado, o corrente é a pessoa que se doa muito, que se preocupa com os outros, que se preocupa com o telespectador, né? A pessoa que é carinhosa, a pessoa que sente bastante, que se preocupa até com o cachorrinho, né? com o pet. Isso. Então é aquela pessoa que tem esse lado sentimental, a emoção forte, né? Que vivencia bem esse lado. Então é uma boa combinação. Tem pessoas que são muito joias, só joia. Aí essa pessoa fica muito crica. Então é bom para equilibrar. Ai, que bom. É porque eu tenho medo de ser crica, doutor. Eu tenho medo disso. É bom para equilibrar. Olha, no olho esquerdo dá para ver também alguns os anéis aqui, os anéisinhos de ansiedade. E o que você precisa cuidar, Biane? É uma tendência a somatizar na área digestiva, na área estomacal digestiva. Então, essa preocupação com o outro, que tem coisas que não dá pra gente resolver, a gente não tem como mudar o mundo, salvar todo mundo, né? Vem uma pandemia, poxa, todo mundo se preocupa. Então, você tem já essa preocupação, tem que cuidar e se proteger para não adoecer por causa dessas tensões e preocupações, né? Por um lado, a ansiedade, a preocupação de fazer tudo muito bem feito, né? E por outro lado, a preocupação com as outras pessoas, com os familiares, com o telespectador, né? E essa tensão, muitas vezes, ela somatiza, né? Na psicologia a gente estuda as doenças psicossomáticas, ou seja, eu me preocupo muito e acaba sofrendo, sentindo no órgão mais frágil. Ai, tá doendo um pouquinho o estômago, às vezes veio uma azia. E aí, poxa, mas eu tô comendo tudo certinho, tô cuidando, tô fitness, o que aconteceu? É a preocupação. Doutor, que aula! Eu acho o seguinte, a gente tem que continuar mais falando sobre isso, para falar um pouco dos olhos. Vai ficar um gostinho de quero mais. Nossa, né? muito. E eu acho isso sensacional. Acho muito, demais a ciência, doutor. E é muito legal isso, a gente se avaliar e pensar no que a gente está fazendo. Refletir para poder lidar melhor com as situações, né? Poder equilibrar, dosar as situações do dia a dia. E também tem algumas questões aí, como você usa bastante a mente, isso é comum. Eu tenho um olho parecido até, né? Um olho íris marrom, é difícil um pouco de visualizar a foto, mas é parecido. O que ocorre? A demanda energética é maior, principalmente mental. Então eu lhe recomendo reforçar as vitaminas do complexo B, o zinco, principalmente a B12, né, falando do complexo B, o zinco, reforçar o ômega 3, são nutrientes que para o seu perfil, para a sua estrutura fisiológica, né, vai lhe fazer muito bem. Vai lhe ajudar bastante. E são nutrientes, né? Eu adorei, doutor. Nossa, que demais. Você de casa tá com dúvida? Tá. Quer saber mais? Quer. A gente também tá querendo aqui. Então aproveita, segue o doutor na internet, @Dr. Felipe Félix. Tá aparecendo aí na sua tela. Lembrando que o doutor disse que consegue fazer essa consulta online, né, doutor? Sim, atendo todo o Brasil, fora também, como constante. Adorei. E o telefone é o 11 9683. Acho que tá grande aqui, 96839-0155. É esse mesmo, doutor? Isso, exatamente. E o site é o drfelipefelix.com. Adorei. Que bom. Já queremos uma próxima, doutor. Tá certo, Muito obrigada pela avaliação, eu que agradeço, viu? Vou ficar atenta, doutor. E parabéns pelo programa. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Olha que demais. Vou me cuidar, viu? Só eu fico falando pra vocês o tempo todo pra vocês se cuidarem, né? Eu também tenho que me cuidar, eu sei disso. Que demais, adorei. Ó, tô bem de olho nesse negócio do doutor aí. Vou ler tudo, vou perguntar mais pra ele depois, igual você de casa, viu?